Fala pessoal, bom dia, bom dia para todos. É, vou fazer esse vídeo aqui no intuito de ajudar, né, o pessoal da mentoria, certo? E fazer ali um operacional com vocês, para vocês verem ali como que eu começo, né, o meu dia de análises, né? O que que vocês vão fazer perante o que vocês estudam dentro da mentoria, né, do nosso método, ok? É, e eu vou estar disponibilizando esse vídeo, tá, na mentoria para cada um de vocês, ok? E aí, hoje a gente vai falar de alguns assuntos, certo? E vamos focar somente neles, para a gente não ficar abordando muita coisa ao mesmo tempo e dar confusão na cabeça de vocês. A gente vai, a cada operacional, abordando alguma coisa, tá? Como vocês estão muito no início do, do método, do curso, da jornada de trader de vocês, então a gente vai estar operando aqui como se fosse um de vocês, tá? E prestando atenção, observando o que vocês precisam ter mais atenção dentro desse início de jornada, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, tá? Com o gráfico aberto já, é o quê? Jogar no meu gráfico diário. Porque no gráfico diário eu consigo olhar a tendência, tá? Do meu ativo. E a tendência do meu ativo, né, é uma tendência de baixa, certo? Ou seja, uma tendência de queda. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ficar mais atento com os movimentos de venda, mas isso não me impossibilita de fazer trades na ponta compradora, tá? O que eu preciso entender é que a ponta vendedora está com poder majoritário, certo? Então eu vou para o meu intraday, ou seja, para o gráfico de 2 minutos, entendendo isso, que a força vendedora, ela tá com um pouco mais de potência, certo? Olha lá, se a gente olha, ok? Não impossibilita a gente de comprar, certo? Segunda coisa, o que a gente vai fazer, né? O gráfico estava assim, mas a gente maximiza ele, né, para poder enxergar as coisas. Ó, o que eu vou observar aqui agora? Minhas barras elefantes, né? Como eu ensinei vocês lá, como que eu vou definir minhas barras elefantes? Como que eu sei que eu tenho uma barra elefante? Pelo tamanho, literalmente. Então, por exemplo, nos meus últimos minutos aqui de mercado, ó, minhas últimas horas de mercado, vamos dizer assim, eu tenho algumas barras elefantes, certo? E quais são elas? Ó, eu tenho uma aqui, tenho outra aqui, outra aqui, certo? Outra aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir essas barras elefantes para eu entender o tamanho de referência de barra elefante que eu tenho no meu dia. Então, por exemplo, eu vou medir essa lá. Tem 235 pontos. Essa aqui, 325. Então, a gente vai olhar as nossas últimas barras elefantes. Por quê? Por conta da Fab4. Então, aqui eu tenho uma de 225, 235 essa aqui. Então, quer dizer, 200, 240 pontos, a gente tem referências de barras elefantes, né? E por que olhar as barras elefantes? Porque é através delas que a gente vai operar. A gente entra sempre em barras elefantes, não é isso? Então, porque as barras elefantes, elas nos mostram a força do mercado, quem que está tendo força, né? Outra coisa que a gente vai lembrar, a gente opera sempre a favor da média de 20 períodos, ou seja, dessa média aqui, azul, tá? Então, se o cenário de preço está acima da média, é porque o mercado vai subir, né?
Se ele está abaixo, é porque o mercado vai cair. Ou seja, a gente acima da 20 compra e abaixo vende. Raros movimentos que a gente pega reversão de mercado, né? Que no caso vocês não farão no momento, tá? Vocês vão operar, como a gente fala dentro da mentoria, 98% do tempo a favor da tendência, tá? Então, beleza. Então, agora a gente vai esperar. Então, o que que eu tenho já de informação? Que barras elefantes para mim, né? Tem aí de 200 a 240 pontos, né? É, tem a minha média de 20, certo? A gente vai ver aonde o preço vai abrir em referência dela. Então, a gente lembra alguns conceitos agora também. Ó, o preço nunca se mantém longe da média de 20, certo? Isso é das coisas mais importantes da gente entender. Então, ele pode até estar longe dela, mas ele volta. E se ele está perto, ele tende a afastar, certo? É, outra coisa que a gente tem que lembrar: tendências saudáveis honram barras elefantes, certo? Barras elefantes que não dão continuidade tendem a movimentação forte na direção oposta, ok? Então, sempre lembrem-se desses fatores aqui, tá? É, e aí tem um porém também, em referência à média. Se o mercado está comprimido, ele tende a expandir, certo? E se ele está expandido, ele tende a comprimir. Então, a gente sempre vai estar observando esse movimento de mercado, tá bom? Então, hoje, o que que a gente vai focar? Barras elefantes, né? E região de preço, ou seja, está perto da média, está longe da média. Lembrando que se está perto, ele vai sair de perto para depois voltar. Se está longe, ele vai buscar a média para depois se afastar, né? Agora a gente espera a abertura, né? Já tendo referencial de barras elefantes, sabendo o tamanho delas. E vamos ver aí, né? As primeiras oportunidades que o mercado pode deixar para a gente, certo? Faltam aí alguns minutinhos, ó, 1 minuto e meio para abrir, né? O índice anda dando uma atrasadinha de 2 minutos, mas já já vai abrir. Eu não tô com a câmera aberta, pessoal, para vocês não ficar focando na minha imagem, tá? Pra vocês focar na análise e na minha voz, certo? E já avisando, vai ter momentos que pode ser que sim, né? Depende da volatilidade do mercado, que eu vou silenciar o microfone, porque não vai ter o que falar. Mas a maioria do tempo eu vou estar falando, narrando aqui, tá? Para que a gente pense junto, ok? Então, ó, o leilão tá aqui, né? Essa setinha que tá mexendo, né? A negociação dos big players aí, para a gente ver aonde o mercado vai abrir, né?
Vamos lá, ó. 10 segundos, mas como eu falei para vocês, o índice anda atrasando aí uns 2 minutinhos, viu? Então pode ser, ó, pior que nem atrasou hoje. Então vamos lá, ó, a gente tem uma barra elefante. Vamos prestar atenção aqui. Temos, ó, 300 e poucos pontos. Tá vendo? Hum, Uma barra elefante cruzando as médias, certo? Ó, 500 pontos. Ou seja, eu já tenho uma barra elefante aqui, né? Cruzando médias curtas, cruzando média de 200, ou seja, eu vou fazer uma venda a mercado, tá? Por quê? Porque eu já tenho uma barra elefante bem grande. E o que que eu faço? Eu meço o meu risco. Meu risco é o quê? O meu motivo de entrada, não é? Então, ó, eu tenho aqui o meu motivo de entrada, né? O, que é a minha barra elefante, e esse é o tamanho do meu risco. Ou seja, aqui eu tenho 1 para 1, né? Perante o meu risco. Olha lá, ó. Posso fazer uma parcial, ou seja, tirar um pouco do que eu tinha, né? Para colocar no bolso e continuar com o resto dos lotes, certo? Então, ó, aqui eu tenho 1 para 1, 2 para 1, certo? O índice, como eu ensinei vocês, costuma andar 1,5 para 1, então a gente deixa marcado ali, ó, certo? Deixa o 3 para 1 ali embaixo, caso ele vá lá, ok? Então, olha lá, barra elefante. Eu tive uma barra elefante? Tive, uma mega barra elefante, certo? Então, o que que acontece? Ela já me mostrou, certo? Como que eu sei que ela é uma barra elefante? Porque ela foi muito maior do que essas barras aqui, ó, né? Então, ela partiu cruzando as médias, certo? Ou seja, essa barra tem muito poder, ok? Quando ela toma um tamanho de barra já maior do que essas aqui, eu já entendi que é a barra elefante. Então, fiz uma venda a mercado, né? Aqui é o meu risco, ou seja, o que eu paguei nessa barra, né? E aqui para baixo é 1 para 1, ou seja, o risco retorno, né? Então aqui eu já tenho o que eu arrisquei no bolso, certo? Então o que que eu posso fazer agora, ó? Zerar o meu risco. Por quê? Porque eu estou tendo formação de outra barra elefante, ok? Quando essa barra elefante se formar, ó, já está terminando. O que eu posso fazer? Descer para cá, certo? Ficar sempre protegido atrás das barras elefantes, ok? Porque tendências saudáveis honram barras elefantes, não é? Que eu tenho meu 1 para 1, aqui eu ganho o direito, viu, pessoal, de trazer o meu stop gain para cá, para essa região, por exemplo. Por quê? Porque eu já atingi o meu risco retorno, tá? Então, caso ele volte, eu saio da operação ganhando, ok? Vamos lá ver o que vai acontecer, certo? Não, 1,5 para 1 ele já deu, né? É o costume do índice ele fazer pullback, 1,5 para 1. Então, como eu tenho 500 pontos, olha lá, viu? Me tirou. Como eu tenho aqui, tinha, né, 500, 600 pontos no bolso, então não dava para eu ficar posicionado muito lá para cima, né? Deixar voltar demais. Então, aí, pessoal, em 5 minutos fizemos R$ 194, certo? Vocês veem que não tem tanta dificuldade, né? Trade não é esse bicho de 7 cabeças. Então, aqui, só um minuto, deixa eu explicar aqui para vocês de novo.
Vamos lá. O que que a gente presta atenção? Barras elefantes, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou saber que eu tenho uma barra elefante? Eu vou olhar a minha barra, certo? Perante as barras do dia anterior, certo? Então, vamos medir a barra do dia anterior? Uma delas aqui, por exemplo, ó, ó o tamanho dessa última barra elefante aqui, ó, do dia anterior, certo? Aqui, tá vendo? Então, quando essa barra chega mais ou menos aqui, ó, a de abertura, a nossa barra de abertura, eu sei que ela já é barra elefante, então eu fiz uma venda a mercado. Qual que é a qualidade de bear, ou seja, de barras vendedoras, cruzando médias curtas ou saindo da média de 20, não é assim? Então, eu tive uma barra elefante cruzando as médias curtas, a de 20, a de 8 e a de 200, certo? Então, eu tive uma qualidade muito boa de barra elefante. Então, o que que a gente faz? A gente vende, certo? Eu vendi aqui, né? Posiciono o meu risco, ou seja, o meu stop loss, aqui em cima da barra, né? Porque se o mercado elimina a minha barra, o meu motivo de entrada, não tem o porquê de eu permanecer nessa operação. E o que que eu faço? Eu projeto, certo? Eu projeto o meu risco para baixo, né? Projeto uma vez, projeto duas, projeto três, né? Até três para um, né? Não é assim? Porém, o índice ele costuma andar ali 1,5 para um, né? Então, quando ele chega ali no seu um para um, certo? O que que acontece? Você tem o direito de fazer uma parcial. Foi o que eu fiz, uma primeira parcial. Guardei um pouco no bolso, né? A partir dali, você também tem o direito de trazer o seu risco para cá, para onde você tem o seu risco retorno, né? E aí você vai guiando esse trade através das barras elefantes, né? Como ele se afastou demais da média, né, e não deu continuação, então eu apertei um pouco aqui, porque eu já tinha quase 600 pontos no bolso, né? Certo? Então aí, pra vocês verem, não tem muito segredo não, né? Então, pessoal, é isso, né? Não tem por... Aí, pra vocês verem, o mercado perdeu volatilidade, né? Ainda está muito cedo, lógico que ali pelas 9h30, 10 horas, 10h30, dá mais movimento de mercado, dá volatilidade, né? É, porém, se a gente já fez quase R$ 200 ali num trade de 2, 3 minutos, já está ótimo. A gente não precisa se posicionar novamente, né? Para não tomar nenhum outro risco, ok? Vamos ver lá o gráfico de eficiência. Ou não precisa? Não precisa, né? Vocês viram o trade ao vivo aqui, então não tem essa necessidade. Eu vou pausar aqui o, o vídeo, é, e esperar até umas 9h30 no máximo, tá? Para ver se aparece um outro setup. Não que eu vá fazer, mas só para vocês acompanhar. Tá? Caso não apareça, o mercado faça aí uma consolidação, aí a gente deixa para amanhã e eu faço um próximo vídeo amanhã para vocês, ok? Então eu vou pausar o vídeo agora e vou deixar rolar aí. Dando até 9h30, aparecendo alguma coisa interessante de explicar para vocês, eu volto, explico, tá? Se for alguma boa oportunidade, às vezes até abro um trade, ou não, né? Só explico mesmo. E é isso, ok? Então até agorinha. Qualquer coisa, se não surgir nada, eu encerro e amanhã a gente continua, tá? Eu faço um outro vídeo amanhã. Fechou? Então vou pausar aqui e até agorinha. Pessoal, um detalhe aqui rapidinho, antes que o mercado desenvolva
arma tendência e tudo mais. Uma coisa importante explicar. O que que eu falei lá no início? Acima da média de 20 períodos, né, a gente vai estar operando comprado, abaixo, vendido. O que aconteceu? Ele abriu acima, certo? Mas quando ele tomou o tamanho de barra elefante, né, que foi mais ou menos aqui, onde ele estava? Abaixo, certo? Então, por exemplo, ó, tô vendo barra verde aqui, eu vou comprar? Não, por quê? Porque eu tô abaixo da média de 20, tá? A probabilidade da média de 20 servir como suporte, como resistência e o preço voltar a cair é muito alta, tá certo? Então, aqui a gente não opera comprado, certo? São raros os momentos que a gente opera comprado abaixo da média de 20 em situações de reversão de tendência, ok? Por enquanto, vocês não vão fazer, vocês vão operar a favor de tendência, tá? Por muito tempo, por muito tempo. Então é isso, ok? Então lá para vocês verem, ó, chegou perto da 20. Ó o que que tá aparecendo aí já, ó. Tá vendo? Influência de vendedores. Ele pode cruzar 20 aí para cima? Pode, mas olha lá, já está tendo dificuldade. Então a gente não opera comprado acima da 20, ok? A gente opera vendido abaixo dela, certo? Falei errado, né? A gente não opera comprado abaixo da 20. A gente opera vendido. Acima dela, sim, a gente opera comprado, tá bom? É, É isso. Ah, outra coisa que é importante de estar em observação aqui por vocês. Deixa eu marcar pela plataforma aqui, porque fica mais fácil. O mercado mexe e o desenho não sai. A gente tem aqui uma barra elefante, certo? Vamos lá, vamos marcar ela aqui, vamos até preencher. Ó, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Por conta do que a gente falou, né? Da regra dos 2/3. Percebam lá, ó. A barra elefante ela tem 1/3, 50%, certo? E o outro terço dela. Ou seja, é normal o mercado trabalhar nessa região de preço dentro da barra elefante para voltar a cair, certo? Que a barra elefante tem essas zonas de preço aonde a gente chama de zona neutra e que são zonas de proteção do preço, ok? Então pode entrar 6 a cada 10 trades, ele vai entrar na zona neutra e vai voltar, provavelmente, certo? A gente só vai prestar atenção no quê? Nos tipos de correção, ok? Mas isso aí vocês vão entender um pouco mais para frente, os tipos de correção. Então, eu vou deixar marcado aqui para vocês verem o preço trabalhar dentro dessa zona aqui. Essa zona nada mais, nada menos é do que a Fibonacci. Por isso que eu falo que o método ele é totalmente completo, porque ele tem tudo, né? Fibonacci, onda de Elliott, price action, tape reading, tudo resumido dentro do método de uma forma muito mais fácil e mais explícita, né? Mais é, decente de entender, tá vendo? Então, olha lá, perceba que a zona de 50% aqui, ó, do movimento de venda acaba criando aqui uma, uma força de venda, né? Uma força de resistência, né? Então a gente vai perceber, vai ver o que que vai acontecer aqui dentro, ok? Aí, agora sim eu vou pausar aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa a gente volta daqui a pouco. Pessoal, vamos lá. Ó, perceba que ele está corrigindo bastante, né? Ou seja, ó, chegou ali num terço dessa correção, né? A gente vai ter as médias aqui que vai atuar assim como zonas de resistência, né? Acima do preço aqui, né? Pode ser que ele impeça a movimentação disso aqui para cima.
Porém, vamos lá, ó, uma coisa que eu tinha explicado para vocês no início e o tanto que isso faz sentido, tá? E para vocês verem que a saída do trade foi cirúrgica, né? E vocês vão aprendendo isso com o tempo. O que que eu falei para vocês? O preço, ele pode sair de perto da média, mas ele não mantém longe dela. Então lá, ele saiu e ficou muito longe da média de 20, certo? Olha lá. O que que aconteceu? Ele perdeu força e voltou para a média de 20, certo? Então, quando eu percebi que ele perdeu força aqui embaixo, ou seja, era para ele ter dado outra barra elefante dessa, ele não deu. Então, eu apertei o stop porque ele ficou junto demais da média de 20, ou longe demais da média de 20, entendeu? Eu vi que ele ia voltar, certo? Então, perceba tanto que é importante a gente entender a influência da média de 20. Agora, outra coisa que está acontecendo, o preço está cruzando as médias. O que que eu falei lá no início? Tendências saudáveis honram barras elefantes. A gente teve uma ignição da tendência de baixa, certo? Ela continuou? Não, certo? O que que aconteceu? Devolveu. E o que que eu falei também? Tendências saudáveis honram barras elefantes e barras elefantes que não dão continuação tendem a movimentação forte na direção oposta, certo? Se essa barra elefante aqui foi eliminada, assim como está parecendo que vai ser, provavelmente o mercado vai ter uma reversão, uma movimentação forte na direção oposta, certo? Mas a gente precisa ver o que que vai acontecer, se vai ser realmente eliminado, se não vai ser, porque a gente está aqui, ó, em cima da zona de armadilha, né, por conta das médias. Vamos ver como o mercado vai reagir, mas como ele já corrigiu, né, mais de 50%, ou seja, 70 e tantos por cento ali, né, 80 e tantos por cento, quase que 100% de correção, é provável que esse mercado possa reverter, ok? Porém, vamos ver o que que vai acontecer aí. Lembrando que a gente só entra em barras elefantes, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, então, aqui eu tenho uma barra elefante, certo? Então a gente vai esperar outras barras elefantes, certo? Ah lá, para vocês verem a zona neutra da barra elefante fazendo o seu papel, ó, certo? Essa última aqui ficou um pouquinho para cima, né? Deixa eu marcar ela um pouquinho para baixo ali. Aí. Ah, como eu falei, corrigiu demais, certo? Então vamos ver o que que vai acontecer, se ele vai voltar a cair ou se vai embora para cima, certo? E a gente vai ficar observando isso aí. Lembrando que não sejam gananciosos, tá? Quando você estiver operando, por exemplo, hoje é segunda-feira, em 2 minutos, 3 minutos, você fez quase 200 pau. Cara, mesmo que você veja uma boa oportunidade aí, não entre de novo, não tem porquê. Amanhã é terça, tem mercado de novo. Não se arrisca, não precisa, sabe? Que emprego que você vai ter aí, que em 3 minutos você vai ganhar 200 conto, né? Então, assim, a maioria dos empregos aí, até bons empregos, né? A pessoa trabalha aí 12 horas, 10 horas, 8 horas no dia para ganhar ali 200 conto, 300 conto, né? O salário mínimo menos ainda, né? Você ganha, rala ali 10 horas no dia para ganhar 80, 90 reais o dia. Então, aí, você em 2 minutos, 3 minutos, fez 194, quase 200 reais. Você chega a ganhar mais do que uma pessoa que rala 10 horas por dia e ganha 400 por dia. Que quem trabalhou menos? Você, né? Então você ganha mais, teoricamente. Porque você tem tempo de vida, você ganha, né? O seu tempo de vida, liberdade, qualidade de vida e tudo, né?
Então, o trade te proporciona isso se você for um bom trader, se você for inteligente, se você não for ganancioso, se você não for burro, certo? Siga seu gerenciamento de risco, ok? Então é isso. Pessoal, ó, como eu falei, vou esperar dar ali umas 9h30, 9h40. Se não aparecer mais nada, é isso, ok? Eu fui comentando algumas coisas com vocês que eu achei interessante. E aí, se aparecer, ótimo. Se não, e lembrando que se aparecer, não é que eu vou fazer, tá? É, vou comentar. E se não aparecer, a gente encerra e amanhã tem de novo, tá? Pessoal, por que que eu operei com dois contratos? Justamente pelo que eu falei no início, para mostrar para vocês como vocês vão fazer, né? Porque eu opero o quê? Com 5 contratos. É a minha mão, tá? Mas eu vou estar operando dois com vocês para vocês verem que não é quantidade de contrato que vai te dar dinheiro, tá? É o trader que você é. Então, com dois contratos, de- gente, eu já fiz com dois contratos e sem exagero nenhum, mais de 500 conto. Com dois contratinhos, entendeu? Então, não é quantidade de contrato que vai te dar dinheiro no mercado, não, tá? É lógico que a intenção é você, com o tempo, ir é, se desafiando mais e aumentando seus contratos e virando um trader mais lucrativo e consistente, né? Daqui uns dias você está ganhando aí 2, 3, 5 mil, 10 mil reais no dia, né? Mas é aquele negócio. Para que você seja grande, você começa pequeno, tá? Então não tenha ganância. Ganância não cabe dentro do mercado, ok? Se você se transformar num trader ganancioso, você não vai conseguir ter efetividade nisso aqui, não, ok? Então é isso. Eu vou pausar aqui de novo, ok? E até as 9h30, 9h40, acontecer alguma coisa, a gente comenta. Se não, eu encerro e amanhã tem mais. Pessoal, então é isso. 9h30 lá, para você ver, o mercado perdeu volatilidade. Aí, ó, não temos mais barras elefantes, né? Temos essa aqui. Então é isso. Hoje a gente encerra, ok? É, E amanhã a gente volta com uma nova gravação para vocês, tá bom? Vou estar enviando. Vamos olhar aqui o relatório de performance, tá? Olha lá, ó. Então, nosso relatório de performance, né? Vamos ver o gráfico de eficiência aqui. Aí, ó, 100%, né? Ok? E é isso. Então, tem dia que o mercado costuma ser bem mais volátil, né? Na abertura. Mas hoje perdeu volatilidade, então... E a gente já tá quase R$ 200 no bolso, né? Então, o que que você vai fazer agora? Vai ler um livro, vai viver, fazer um exercício, ver uma televisão, uma série. Vai fazer o que que você gosta de fazer, né? Você não vai ficar o dia inteiro procurando trade, porque o conceito de trade é a liberdade. Então, não tem o porquê de eu ficar aqui procurando trade o dia inteiro, tomando risco, porque senão eu viro escravo disso aqui, e não é o intuito, né? Certo? Então é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. Até amanhã e é nóis.